Bom dia! Mais um momento nós vamos passar na presença do nosso Deus, orando e pedindo a graça, a bênção e a força do Senhor. Eu me chamo Jeremias Lopes, estou aqui para orar com você e por você e juntos alcançarmos do Senhor a bondade e a misericórdia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por mais uma manhã, por mais um dia de vida. Sabemos que é o Senhor quem nos dá esta possibilidade, a possibilidade de vivermos, de andar, de comer, de, ó Senhor Deus, trabalhar, de voltar para casa. Por isso apresentamos a Ti a nossa manhã, a nossa tarde, a nossa noite. Pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados, pelos nossos pensamentos, pelas nossas falhas e pedimos que o Senhor nos ajude a vencer, ó Deus, as dificuldades. Oramos por aqueles que estão passando por dificuldade na saúde, na família, dificuldade, Senhor Deus, também na área emocional, espiritual, ajudando, Senhor Deus, estas vidas a lidarem com o interior. Manifeste a tua bênção, haja de uma forma sobrenatural e fale conosco agora através da sua palavra. Abençoe os pedidos de oração que aqui são apresentados. Venha de encontro, venha, Senhor Deus, agir em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, versículo de número 18 ao 26. Estamos falando sobre os milagres de Jesus e vejamos então hoje a cura da mulher que tinha um fluxo de sangue. A partir do versículo 18 diz assim: dizendo-lhe ele essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu, e os seus discípulos também. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar as suas vestes, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele chefe, vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. Retiraram-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se, e espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. A cura da mulher que tinha o fluxo de sangue, ela acontece no percurso de Jesus indo à casa de Jairo. Amanhã nós vamos falar sobre a cura da filha de Jairo. Hoje nós vamos observar a mulher apenas, ok? A mulher, ela está na história mostrando que ela não tinha mais recursos. Outros evangelhos, como o evangelho de Marcos, de Lucas, vão apontar que ela não tinha outra possibilidade. Diz aqui no versículo 20, eis que a mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue. Então era uma doença que a atormentava por 12 anos, um tempo que realmente é desafiador enfrentar uma doença por 12 anos. E ela estava a enfrentar, e alguns outros evangelhos colocam que ela já não tinha nenhum outro recurso disponível, nem na medicina, nem de nenhum outro meio que ela poderia, a não ser agora, crer em Jesus Cristo. O fluxo de sangue é uma doença da época que estava ligado à parte do ser mulher, ok? Então ela estava ali padecendo por um sangramento que ela não conseguia estancar.
algo relacionado à mulher, ok? Não vou entrar em detalhes aqui acerca do problema dela, da enfermidade, mas só para você entender mais ou menos como que acontecia isso. Era relacionado à parte de ser mulher, ok? E esse sangramento estava há 12 anos e ela não conseguia fazer estancar o sangramento. E então ela recorre a Jesus. À medida que ela avança a multidão, ela alcança Jesus por detrás, tocando a veste dele. É interessante que a forma como ela tocou as vestes proporcionou para ela a virtude de Jesus. Porque Jesus, em outros evangelhos, vai dizer que ele sentiu que virtude, poder saíra dele. E ela tem uma fé convicta porque ela está dizendo: se eu tão somente tocar nas suas vestes, ficarei sã. Ela cria tanto na pessoa de Jesus que somente tocar nos panos dele traria ali uma cura para ela. E no versículo 22 diz que Jesus, voltando-se e vendo-a, disse-lhe: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Olha que interessante. A fé dela a moveu para perto de Jesus e o ato do toque proporcionou para ela a cura. Mas Jesus deixa claro que não foi o pano que a salvou, não foi algo como objeto que a libertou, mas foi a fé. Olha que interessante. Filha, a tua fé não foi o pano, não foi alguma outra coisa palpável, foi a fé. A sua fé te salvou. E então, imediatamente ela ficou sã. E aqui nós temos alguns princípios para as nossas vidas, observando o comportamento desta mulher. Primeiro comportamento que eu vejo, e é muito interessante e particular dela, é o fato dela procurar Jesus, mesmo com a doença, ir atrás de Jesus. Ela está com uma enfermidade há 12 anos e o fluxo de sangue a atormenta e deixa ela fraca, mas ela se propõe, ela se coloca para ir até Jesus, ao encontro dele, e ela vai até ele, mesmo com todo este dilema envolvido, porque na lógica procurar Jesus era algo complicado. Na época não tinha meios de comunicação para saber aonde Jesus Cristo estava. Então ela sai de casa à procura de Jesus, vê uma grande multidão, entende que é ele e ela vai rompendo a multidão. E ela tem uma doença que lhe dá fraqueza, que lhe deixa fraca. Mas com todo este dilema que ela tem, ela ainda continua à procura de Jesus. E aqui eu vejo a força dela, a determinação dela, a audácia dela, a forma como ela se empenhou em buscá-lo mesmo no momento de adversidade. E aqui nós devemos então aprender com esta mulher, como que ela, mesmo sofrendo, mesmo sendo ali pressionada pela multidão, mesmo ela estando nesse estado de sofrimento, esse estado de cansaço, ela se rompeu e ela foi até ao encontro de Jesus e conseguiu por causa da atitude dela. Até aqui Jesus não tem participação. É isso que eu quero que você entenda, que esta parte do esforço, da dedicação, do empenho é nossa. Até aqui Jesus não tem absolutamente nenhum vínculo com ela.
Tudo é ela saindo de casa, indo ao caminho, procurando Jesus, rompendo a multidão. Ela está sozinha e a força dela a move para estar perto de Jesus. E é isso que eu quero deixar aqui para você. Se esforce mesmo quando você acha que não vai conseguir. Se esforce mesmo estando cansada. Se esforce mesmo estando a sofrer. Esforce. Ela não sabia, mas Jesus já estava vendo a atitude dela desde antes. Desde o momento em que ela decidiu sair de casa e a procurar Jesus, Jesus já estava vendo ela. Mas nesse ponto é ela que deveria então se esforçar. Caso ela não cumprisse a sua missão de encontrar Jesus e tocar nas orlas, provavelmente ela não teria alcançado o favor de Jesus Cristo. Então o esforço, ele é necessário. A segunda lição que nós encontramos aqui é que ela toca nas vestes, porque ela dizia consigo. Esse dizia consigo tem realmente falado muito forte ao meu coração. Ela dizia consigo, ela tinha uma convicção interna, ela tinha um pensamento interno, do interior dela. Ela dizia o que consigo? Se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. Pensar consigo acerca daquilo que vai fazer. Pense, esta mulher, ela tem tudo para desistir. Ela tem a multidão, ela tem a fraqueza, ela não conhece aonde está Jesus, ela não tem nenhuma informação, ela é tida como imunda, tem esta relação ainda, segundo o livro de Levítico, ela é considerada imunda pelos homens e pela sociedade, porque ela teria que ficar separada das demais pessoas, porque estava ainda com um fluxo de sangue, entende? E ela tem então tudo para dizer, não vou, mas ela falava consigo. E a gente deve então pensar o bem para nós mesmos. Eu vejo esta mulher pensando bem consigo mesmo, dizendo, eu vou tocar e vou ficar sã. E quantos de nós olhamos para dentro de nós mesmos e conversamos conosco, dizendo coisas ruins para nós mesmos, dizendo que nós não vamos conseguir, nós não vamos ter um futuro, nós não vamos avançar, a gente não vai muito longe, a gente não vai vencer a enfermidade, a gente não vai vencer o problema, a gente não vai vencer a circunstância que não é favorável, e etc. Mas esta mulher, ela falava consigo, dizendo, eu vou tocar e vai dar tudo certo. Eu vou encontrar, tocá-lo e eu vou ser curada. Eu vou encontrar e tocar, nem se for nas vestes dele, eu vou ficar curada. Você entende isso que a palavra está comunicando com você? A palavra de Deus nos diz assim, tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, nestas coisas pensai. Se nós cultivarmos pensamentos dentro de nós de queda, perca, nós vamos andar e trilhar por aquele caminho. Eu não estou falando de uma ação que hoje existe, que tem ganhado força, como a questão da autoajuda, não é isso, não. Eu estou falando que a Bíblia nos orienta e nos mostra a nós agirmos. Se o nosso interior estiver saudável, nós vamos alcançar mais coisas. Esta mulher, ela está doente para o lado de fora. Por dentro ela está saudável, por fora ela está doente. Por fora ela tem o fluxo de sangue, mas por dentro ela tem uma fé permanente. Por fora o seu corpo está a padecer, mas por dentro a sua alma, o seu espírito, o seu coração está em paz, porque ela dizia consigo, eu vou tocar e vai dar tudo certo. Então veja que o interior dela era saudável, e é isso que eu quero que você marque nesta manhã.
tenha o seu interior saudável. A mulher do fluxo de sangue tinha o interior saudável. Terceira lição que nós encontramos aqui: o ato da fé. Ela toca e o fato dela tocar com aquela fé faz ela ser curada. E Jesus diz então: tem ânimo, filha, tua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou sã. Ela tinha uma fé. Sem fé nós não agradamos a Deus, sem fé nós não recebemos galardão, sem fé nós não temos percepção das coisas, sem fé nós não temos visão do futuro, sem fé nós não temos esperança. Precisamos ter fé e manter a fé alta, uma fé saudável, crendo e confiando que para o Senhor Jesus nada é impossível. O fato de Jesus não realizar o milagre ainda não pode ser a ausência da minha fé. Ela não conseguia alcançar o Senhor Jesus no meio da multidão e então ela precisou de esforço e manteve a fé. Não é porque ela não conseguia que ela deixou de perder a fé. Não, ela dizia consigo: eu vou tocar e vou ser curada, até o momento em que ela conseguiu tocar. Então a fé dela foi desde o momento em que ela saiu de casa até o momento em que ela tocou em Jesus. Ela tinha fé desde o momento que saiu de casa até tocar em Jesus, e essa deve ser a nossa forma de agir e de ser: pensar em fé, viver em fé, andar por fé, ter a fé permanente. Nos milagres de Jesus nós vemos a autoridade dele, a gente já falou isso no vídeo anterior. Se você não assistiu, você pode aí assistir. Na segunda-feira, ontem, nós vimos que o Senhor Jesus está mostrando a autoridade nos milagres. E hoje eu queria mostrar para você que a fé humana, a fé do homem e da mulher, ela também é evidenciada nos milagres. Constantemente nós vamos ver Jesus falando da fé e da fé. No momento em que Jesus apazigua a tempestade, ele questiona acerca da fé. No momento em que o Senhor Jesus fala do centurião de Cafarnaum, ele fala acerca da fé, e assim ele vai trabalhando durante todo o Evangelho de Mateus acerca da fé pessoal de cada indivíduo. Cada indivíduo deve ter a sua fé, a sua percepção, deve crer que o Senhor Jesus, ele pode realizar e fazer grandes coisas. Eu não posso compartilhar a minha fé. A minha fé, ela é minha, é particular minha, mas eu posso compartilhar o testemunho que pode gerar a fé. É o caso desta ação que o evangelista Mateus fez. Ele registrou os testemunhos e esses testemunhos geram fé no nosso coração. Eu não posso compartilhar a fé, mas eu posso compartilhar o testemunho que gera a fé. E o evangelho de Mateus, ele ressalta isso, ele aponta para isso, que os testemunhos dos milagres geram a fé. Por isso, nós conseguimos olhar para esta mulher do fluxo de sangue e ter fé que o Senhor Jesus pode curar um sangramento, uma infecção, pode curar qualquer coisa relacionada aí à saúde humana. Amém? Eu deixo então esta lição prática para a sua vida. Tenha um comportamento permanente, mesmo em dificuldade. Rompa a multidão, guardando a fé no seu coração, desde o momento em que você acordar até o momento do seu milagre. Fale consigo mesmo: eu vou buscar Jesus e Jesus vai agir na minha vida. Não pare de falar consigo mesmo estas palavras: eu vou tocar em Jesus e vai dar tudo certo. Amém? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e te guarde e te livre de todo mal.
Senhor, meu Deus e meu Pai, agradecemos a Ti por esta palavra. Pedimos que o Senhor nos ajude a ser como esta mulher, que tem o interior sarado e que tem uma força para avançar e vencer as dificuldades e uma fé permanente, uma fé inabalável. Que o Senhor Deus possa nos dar um dia abençoado, abençoando os Teus filhos e as Tuas filhas, dando graça e força para cada um. O Senhor conhece a vida de cada um dos Teus filhos, então cuida de nós, nos ajude e nos fortaleça, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Mas à tarde estaremos juntos meditando um pouco mais na palavra de Deus.